Olá, sejam muito bem-vindos ao Una Teia, o videocast da Universidade Una que conecta ideias, histórias e caminhos possíveis para um futuro. Aqui, diferentes trajetórias se encontram para inspirar, provocar e ampliar olhares. E hoje a gente estreia um novo quadro por aqui, o Carreiras. Um espaço para falar sobre formação, mercado de trabalho e futuro profissional, sempre com quem está vivendo isso de verdade, seja na universidade ou já atuando no mercado de trabalho. O tema de hoje é Saúde em Rede, como as profissões se complementam no cuidado ao outro. Como o trabalho interdisciplinar entre nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, biomédicos, dentistas e tantos outros são essenciais no cuidado real? E para essa conversa de hoje, nós temos 3 convidados muito especiais. Nós temos o Paulo, que é professor de odontologia da UNA Aimorés. Nós temos Vinícius Pires, que é biomédico, ex-aluno da UNA Sete Lagoas. E temos Raquel, que é nossa aluna aqui da UNA Aimorés, do 9º período de odontologia. Meu nome é Cristina Mendes, eu sou professora da UNA Sete Lagoas, a minha formação é em nutrição e também atuo como coordenadora acadêmica do campus de Sete Lagoas. Vamos conhecer um pouquinho de cada um de vocês? Paulo, por favor. Obrigado, Cristina. Eu sou o professor Paulo, sou aqui da UNA Aimorés, sou graduado em odontologia desde 2013 e de lá para cá eu venho atuando aí no mercado de trabalho como dentista e mais recentemente, tem 4 anos que eu estou dando aula aqui na UNA Aimorés. Eu sou o Vinícius Pires, sou biomédico, atuo nessa área da estética desde 2015, onde eu investi em aparelhos estéticos para alugar para as clínicas, pós-graduado em estética, tenho meu consultório e minha clínica em Sete Lagoas e é um prazer estar aqui com vocês também. Bom dia a todos, meu nome é Raquel Natielli, eu sou técnica em saúde bucal desde 2020 e em 2021 ingressei na UNA, na Faculdade de Odontologia. Estou atualmente no 9º período e atuo como técnica em saúde bucal no posto de saúde de Belo Horizonte, na UBS. Que bom, então a gente só tem gente da pesada nessa mesa hoje, que bom. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Me contem um pouquinho, o que atraiu vocês para a área de saúde? E por que cada um de vocês escolheu esse curso que hoje já é a profissão de vocês e a futura profissão da Raquel? Bom, eu acho que a área da saúde ela é muito apaixonante, né? Porque você lidar com pessoas e você proporcionar, né, uma qualidade de vida, ou que seja uma estética, no caso da odontologia, a função, né, devolver a função da mastigação, no meu caso, é apaixonante. Então, assim, o que me fez escolher, basicamente, foi acompanhando mesmo o atendimento de dentistas quando eu era pequeno e vendo como que ele ajudava as pessoas daquela maneira. Seja uma pessoa que totalmente desdentada, devolver o sorriso para ela, né, que eu acho fantástico, né, hoje inclusive faço isso, e é isso, eu acho que é esse prazer de você melhorar a qualidade de vida do paciente. No meu caso, como eu comecei empreendendo com investimento em máquinas de estética para alugar para as clínicas que não tinham os aparelhos, eu fui me apaixonando pela aquela ação, né, dos procedimentos e o como pode elevar a autoestima da pessoa. E além da estética, eu entendi que a estética não é só o visual, a estética é saúde também. Sim. Então eu defini fazer o curso de biomedicina e dentro do curso de biomedicina, quando eu fui entender a fisiologia do procedimento e mostrar para o paciente o quão é importante agregar a estética a uma reeducação alimentar e a uma atividade física para o bem-estar e saúde dele, eu apaixonei. E a gente saber que através do nosso conhecimento a gente consegue melhorar a vida das pessoas, isso para mim é muito emocionante. No meu caso foi na adolescência, onde eu tinha os dentes muito apinhados, tortos, então eu sofria bullying na escola, tinha vergonha de conversar, de rir, às vezes ficava com a mão na boca, de vez em quando na hora da conversa. Aí eu fui ao dentista no consultório, coloquei o aparelho ortodôntico, mudou minha vida. Mudou, assim, a minha autoestima mudou, a qualidade de conversar, de rir é outra. Aí eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer. Conversei com o dentista, como eu faria para fazer aquilo que ele faz, eu quero transformar vidas, assim como a minha foi transformada, através do aparelho ortodôntico que foi colocado. Então, a partir daí, virou um sonho que hoje eu realizo com a UNA e estou muito satisfeita e minha razão de viver hoje é a odontologia.
Ai, gente, vocês são apaixonados, É. viu? Bom demais, não é? E na formação de vocês, como que começou? Quando foi isso? Quando que caiu a ficha que é preciso trabalhar em equipe? Bom, no meu caso, eu falo por mim que é quando a gente começou de fato a ter o contato com os pacientes, que é por volta do quarto, quinto período na minha universidade, a gente começou a fazer o atendimento ao público, né? E aí a gente percebe que você lida com pessoas, né, pacientes totalmente diferentes, totalmente, de várias idades, e cada um possui ali a sua peculiaridade. E aí a gente tem que lidar com outros profissionais que fazem o acompanhamento desse paciente. Então, quando a gente começa ali a ter o contato com esse paciente, você se envolve de uma maneira a proporcionar que esse paciente esteja apto a ter o atendimento odontológico, né? Ele não pode ter uma alteração muito séria para a gente poder fazer um procedimento. Então, na minha formação, foi justamente esse momento que eu percebi, quando a gente começou a ter o atendimento ali dos pacientes na clínica, né? De fato, com a mão na massa. Eu entendo que essa união entre as profissões é importante pelo fato do que quando eu comecei a atender e fazer a anamnese dos pacientes e mostrar para o paciente o porquê é importante a gente não só tratar um procedimento, de repente, no meu caso, de gordura localizada ou de um tratamento de celulite, se ele tem algum outro problema de saúde. Então, eu não ia eu entendi que não posso montar um protocolo onde eu vou resolver aquela situação do paciente, mas vou causar um problema futuro. Então, vamos supor um exemplo, um paciente que tem um colesterol muito alto. Eu tratar uma gordura localizada onde eu vou sobrecarregar esse fígado, que já está com colesterol alto, e aí a gente tem que fazer essa junção com o nutricionista, com uma atividade física, para a gente baixar esse colesterol, ter uma saúde mais em cima, né? Mais Mais sistêmica, sistêmica, né? Tratar o indivíduo justamente, no todo, né? num todo, tratar num todo. Então, essa junção, essa associação de profissões para um resultado do paciente é muito importante. Seja a biomedicina da estética com a nutrição e atividade física, a odontologia também envolve muita coisa em relação ao facial, né? Então, é muito importante essa ação aí em conjunto. E essas parcerias, né, que a gente busca sempre dentro do campo do nosso trabalho. Juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais Com fortes. certeza. Durante a minha entrada no posto de saúde, foi onde eu vi a real importância da comunicação em todos os profissionais. Onde o atendimento com o paciente, onde o mesmo às vezes não sabia que ele tinha pressão alta, diabetes, aí marcamos uma cirurgia de extração. Pedimos aos profissionais técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, para aferir, olhar a glicose do paciente. Quando foi ser avaliado, 400. O APA dele ali, 16/22. Aí nós vemos que o técnico de enfermagem vai até nós e informa e nem traz o paciente. Já deixa ele em observação, toma medicação e não envia ele até nós. Então foi aí que eu vi a importância de ter os profissionais integrados. Porque senão o paciente tivesse entrado na cadeira, falado que ele não tem pressão alta, nós atendemos ele, sem essa equipe, poderia acontecer algum problema dentro do consultório, né, lá da odontologia, ele passar algum mal e a gente não tem esse suporte. Então, dentro do posto de saúde, eu vi o suporte de ter outros profissionais integrados para o cuidado do paciente. Muito bom. Professor, tem uma pergunta para você. Vamos lá. Hoje, atuando como professor dentro da UNA, você vê essa integração entre as profissões? Isso acontece? Acontece sim, Cristina. Aqui a gente tem uma boa relação com os cursos da saúde, né? Seja odonto, enfermagem, fisioterapia, que são os que a gente tem mais proximidade, né? A fisioterapia, hoje a gente sabe que um problema postural influencia ali no encaixe dos maxilares, maxilamandíbula, né? Então a gente tem uma boa relação com a fisioterapia, tanto de mandar paciente para lá, quanto eles também mandar paciente para a gente, né? Também outro agravante que a gente sempre vê correlacionado à fisioterapia é a alteração na ATM, que é a disfunção temporomandibular, que o fisioterapeuta, junto com o dentista, conseguem tratar e amenizar a situação do paciente, que geralmente dói bastante, dificuldade de abrir boca, né? A enfermagem, então, nem se fala, né? A gente tem uma ligação muito forte com elas, o paciente vem descompensado, a gente encaminha para eles fazerem ali o controle, né? Tratar o paciente, né? Verificar as possíveis comorbidades,
que afetariam no processo de atendimento da odontologia, né? Então a gente tem uma boa relação aqui com isso. Sem falar nas mostras de saúde, né, eventos que que os alunos tendem ali durante o semestre, né? Já a UNA sempre é bem focada nesses eventos. Então, vira e mexe sempre tem algum evento que une aos cursos de saúde, né, para gerar atendimento ao público num determinado evento, numa determinada data, que sempre tem. E você, Vinícius, na prática, você tem algum momento que te marca como que essa integração com outras profissões contribuiu para a sua atividade, para o seu desempenho no mercado de trabalho? Como é que foi isso? Na prática, foi muito importante eu já ter esse meu início de trabalho fazendo a alocação de aparelhos para as clínicas. Nisso eu fiz muita amizade com outros profissionais, tanto da fisioterapia, quanto da enfermagem, da nutrição, porque esse contato e essa amizade, quando eu comecei a atuar no mercado tratando os pacientes, eu fiz essas parcerias. E, assim, é um apoio muito importante. E a gente vê muito aí notícias de profissionais que, às vezes, fazem algum atendimento que não está dentro da especialidade deles. Isso é muito perigoso. Isso é um negócio que a gente tem que saber respeitar, ser dentro da sua especialidade, você fazer o tratamento que você está apto a fazer e estudou para aquilo, né? E especializou naquilo. E hoje eu tenho grandes parceiros lá no meu consultório, na minha clínica, tanto da nutrição quanto da fisioterapia. Tem um professor lá que tem uma academia, então a gente tem pacientes em comuns, então a gente consegue fazer essa troca de informação para o bem-estar e saúde desse paciente. E quando que foi o seu maior aprendizado com outros profissionais de saúde, Raquel? Você já vem aí de uma história, né? Você veio já conhecendo, né, a saúde, teve várias vivências. Sim, uma clínica particular, onde trata-se aparelho ortodôntico, onde eu fiz estágio. Então, eu vi muitos profissionais indo até a clínica, o fonoaudiólogo e psicólogo, muito parceria com os dentistas da clínica, onde o tratamento, né, do paciente ortodôntico, além de alinhar os dentes, também foi com a fala do paciente, adequar novamente a fala do paciente através do aparelho ortodôntico. E também, como o professor falou, na ATM, temos o psicólogo, porque nós vemos hoje que o mal do século é a ansiedade, né, dos pacientes. Então, tem esse apertamento, né, dos dentes, a dor, onde não só o tratamento com o dentista é suficiente. Aí, tendo que integrar com o psicólogo para estudar mais questão mentalmente, né, do paciente, o que leva ele daquele estresse, aquele apertamento. Então, tem visto assim, nas clínicas particulares muito essa união com o psicólogo, com o fonoaudiólogo e outras áreas também da saúde. Isso é muito importante. Então, vi no dia a dia e isso me fez ver que realmente é importante. Tanto, como o professor falou, tanto de lá enviar para nós, às vezes o fonoaudiólogo vê lá o paciente tratando com a fono, mas vê que ele precisa do alinhamento dos dentes. Ou o psicólogo, quando vê que o paciente está apertando demais os dentes dormindo, falando com ele sobre as dores que eles têm, ele encaminha ao dentista também. Então, eu tenho visto muito essa união nos consultórios particulares interdisciplinar, né, da área da saúde. Muito linda. É muito interessante isso, né, gente? Que quem ganha com tudo isso é o paciente, né? É a pessoa que está ali, que está necessitando do nosso cuidado e que, quando os pacientes têm esse cuidado geral, né, de todos os profissionais envolvidos, com certeza eles ficam mais acolhidos. Mas e no dia a dia, vocês já viveram algum desafio de alinhar? Porque são várias profissões, cada um tem o foco numa área, é desafiador, não é? Quando a gente monta um tratamento em equipe. Quem que já viveu algum desafio com alguma outra profissão que gostaria de falar com a gente aqui? No meu caso, foi aí num posto de saúde mesmo, onde o paciente ele tinha várias comorbidades e foi um pouco de dificuldade com a questão médica. Com os médicos, né, de pedir todo aquele laudo, ou o médico voltar para o dentista e ter essa comunicação, sabe? Então, achei um pouco de dificuldade nesse caso do médico em si, ele olhar todo o caso do paciente e voltar para nós. Então, esses casos assim, que de comorbidades que o paciente tem,
o médico, ele libera para nós, dentistas, né? A gente faz todo um laudo, pedindo para ele, se ele libera aquele procedimento, né? E o médico libera para nós. Então, essa união é muito bonita. A gente precisa do médico ali liberando o laudo, senão a gente não pode intervir, né? Por autonomia de falar assim, não, faz esse procedimento, então eles precisam da atenção do médico. E respeitar a autonomia das profissões, né? Que é uma coisa importante. Com certeza. Aí, às vezes, o paciente, ele quer, mas a questão de saúde dele impede ele de fazer algum tipo de tratamento, sabe? Então, às vezes, ele está um pouquinho ansioso, quer de imediato, a gente respeita o médico, a decisão do médico final de liberar ou não o paciente. Com certeza. E Vinícius, teve alguma situação dentro dessa questão de trabalhar com outras profissões que te marcou na sua carreira? O que me marcou na minha carreira foi quando eu atendi uma paciente que ela tinha uma doença patológica e na anamnese ela não colocou que tinha essa doença patológica, que já teve, né? Ela teve um câncer de mama e queria fazer um procedimento lá no meu consultório, onde eu ia exercer um protocolo que, de repente, eu poderia potencializar ou estimular essa doença que estava adormecida, né? Pontos adormecidos. Sério, hein? Né? Então, na conversa, explicando toda a fisiologia do procedimento, a gente, com a nossa prática e a nossa experiência, a gente acaba arrancando do paciente algumas informações que ele não colocou na anamnese. E aí eu cheguei nesse ponto. E ela tinha feito orçamentos em mais 2 clínicas que já marcaram datas para ela fazer. E na hora que eu cheguei nesse ponto que ela falou comigo, porque eu fiz uma biópsia semana passada. Aí eu falei, mas como assim? Aí na hora que eu peguei a anamnese não tinha nada relacionado a isso. E aí eu fui conversar mais a fundo sobre essa biópsia, o que você teve? Porque eu tratei um câncer de mama há 2 anos, já fiz todo o procedimento e tal. Aí eu tive todo o cuidado de explicar para ela, fiz todo um relatório de toda a função do protocolo que ia acontecer no organismo dela para passar para o médico dela e o médico dela autorizar. Foi um cuidado a mais que eu tive com ela, humanizado. E ela falou assim, as clínicas que eu fiz esse orçamento antes de vir até você, que você foi uma indicação de uma amiga minha que já fez tratamento com você, ninguém me falou sobre isso. E você está preocupado com a minha saúde antes de vender o procedimento, você não está preocupado em vender. Então, eu trato muito isso, a gente cuidar da saúde do paciente, bater meta, conseguir dinheiro, a gente precisa, lógico, mas a gente tem que tratar o paciente com humanização. E aí ela levou todo esse relatório que eu fiz de próprio punho para o médico dela viu toda a fisiologia do procedimento e aí autorizou fazer que não ia ter problema no procedimento dessa paciente. Então, assim, a dificuldade que a gente tem, às vezes, é de paciente que, às vezes, omite informação e aí você acaba sendo vendido, né, pelo negócio. Mas pela experiência, a gente acaba conseguindo contornar a situação. Mas tem muito paciente que omite muita informação. É uma dificuldade bem grande que a gente tem que ter muito cuidado e ter muito feeling ali na hora de estar atendendo. E é o cuidado, né, com esse paciente que faz toda a diferença. E a segurança no atendimento também. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Às vezes a pessoa quer fazer o tratamento, mas a gente realmente precisa de dar um passo, às vezes, atrás, retroceder e fazer isso com mais segurança. Que bom. E essa paciente, um detalhe, essa paciente, ela fidelizou tanto comigo que eu atendo 6 mulheres da mesma família dela. Olha. Porque, tipo assim, ela entendeu que eu preocupei com ela ali. Sim. Né? As outras clínicas queriam vender. Eu preocupei com a saúde dela e antes de vender, eu tive um contato com o médico dela primeiro para alinhar o procedimento com mais segurança. Sim. Hoje tem 6 pessoas da mesma família dela que tratam comigo. Eu falo que fazer o correto, né, gente, sempre dá Não, certo, né? não O tem correto erro. sempre dá certo. E você, Paulo, teve alguma experiência? Olha, algumas, mas assim, uma que me marca bastante é um paciente jovem, né? Foi fazer um procedimento cirúrgico, né? Minha área na odontologia é cirurgia, e a gente mexe mais com procedimentos mais invasivos, Sim. né? E a gente tem que ter um cuidado todo especial. E um jovem, você não desconfia de que ele tem alguma comorbidade crônica ali, né? E aí a gente faz ali os procedimentos padrões, né? A mínima aferição da pressão, no primeiro contato, e a gente descobre, igual a Raquel viu lá, o paciente não sabe o que tem, Sim.
não tem esse acompanhamento, né? E o jovem também não está sentindo nenhum desconforto, né? Não procura saber. E aí, pelo menos no meu consultório, a gente tem esse padrão durante a primeira consulta de fazer uma avaliação da pressão arterial, né? Se tem o glicosímetro ali, a gente afere também, se o paciente já tem um histórico, né? E nessa primeira consulta, a gente descobriu que ele tinha uma hipertensão. É um paciente jovem de 34, 35 anos, né? E até o momento ele não sabia, que não tinha esse acompanhamento, né? Era uma extração de siso, enfim, a gente não chegou a fazer, lógico, até que ele conseguisse voltar não, né? Iniciar o tratamento médico, né? Para de fato ter o controle da pressão arterial para poder se submeter ao procedimento. Então, assim, o que me chamou a atenção foi isso, a idade do paciente, né? A gente não tem história, ele não tinha histórico, né, da doença e ter apresentado ali, né? Não era uma coisa de momento, só de ansiedade de estar no consultório odontológico. Ele fez vários momentos para aferir a pressão e ele sempre apresentava uma pressão acima da convencional. E aí a gente foi encaminhado, né, ao médico e fazer esse controle. E realmente ele tinha uma alteração de hipertensão arterial, que era importante, que deveria ser tratada. E ele não sabia, não tinha nem conhecimento. Ele falou que nunca que ele foi um dentista fizeram essa aferição, igual o Vinícius falou. Esse cuidado, né, é algo a mais que nos previne, tanto de acontecer algum problema, né, durante o procedimento, né, e igual ele falou, durante a anamnese, a gente tem que ser um pouco entrevistador, né, a gente tem que tirar do paciente, você toma remédio? Não tomo. Mas ele tá lá, escreve, remédio para pressão. Ele às vezes é tão automático, né, que ele não sabe que ele tá tomando, para diabetes. Eu tenho só para diabetes, só. Mas, Eu tive paciente com alergia a frio, Aí. e ele não sabia. E aí ele desmaiou na maca na hora do procedimento. Nossa. Mas Porque eu baixei o procedimento a -11. entendi. Uma crio de placas para tratar gordura, tecido adiposo. E aí eu tive aquele cuidado pela experiência, eu tirei as placas, fiz uma radiofrequência para aumentar a temperatura superficial e ele foi voltando. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Aí ele, não, eu acho que eu fiquei com muito frio e quando eu fico com muito frio minha pressão cai, minhas vistas escureceram. Eu falei, por que você não pôs na anamnese? É Ele não porque para colocou. ele, às vezes, né, não Não tem essa não tem essa importância. importância. É urticária, né? Tem aquela alergia ao frio. Alergia ao frio. E é tão interessante, né, gente? Como que a gente pode fazer tanta diferença na vida das pessoas. Sim. Cuidado. A confiança que o paciente tem com você depois, né? Exatamente. Fidelização. E eu fico pensando, igual quando o Vinícius falou, né, que eu não ia fazer, eu fiz um relatório e, na verdade, ele fidelizou mais 6 pessoas da família, né? Então, quando a gente faz a nossa parte bem feita, o resultado vem. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado e como que aumenta a nossa visão quando a gente trabalha com outras pessoas, quando a gente faz essa troca, né, com outras profissões. A gente falou muito do que já aconteceu, que marcou a vida de vocês, o que vocês estão vivendo. E o futuro? Né? O que o futuro nos espera? Né? E aí, Raquel, tá aí quase formando. O que você imagina, né? Como que você vê no futuro essa interação com outras profissões, esse cuidado, né, coletivo para o paciente? Como que você enxerga isso no seu futuro? Porque você já está quase lá, né? Você já está mais para sair da faculdade do que ficar aqui dentro. Como é que você encara isso? Sim, estou muito feliz, né? Já chegando à formação aí o ano que vem. Eu vejo, sim, meu futuro é a ortodontia. Quero mesmo fazer minha pós-graduação em orto. E junto com outras profissões, com certeza eu vou estar muito alinhada com a fonoaudióloga, que é parte da orto, e também com psicólogos, que eu acho que é o casamento para a vida agora é o dentista com o psicólogo. Essa união, né, professor Paulo? Essa união. E também com médicos, né, principalmente anestesiologista, que a gente precisa ali, às vezes, um procedimento mais invasivo, que a gente precisa do médico anestesiologista estar acompanhando durante aquele procedimento também. Então, vai ser assim, um casamento aí da odontologia com outras profissões. E como faz diferença, né? Sim, totalmente. Esse cuidado com o paciente sente, assim, outra vida, de ele ver não somente como o nosso colega aqui falou, não somente dinheiro, não somente querer aumentar o orçamento da clínica, né? Assim, uma questão de cuidado.
um carinho que ele tem de falar assim, nossa, eu fui ao dentista, apenas corrigi um dente, agora eu vou fazer o fono, tratar melhor a minha fala e também com o psicólogo, de fazer uma terapia. Então, assim, um cuidado que teve comigo de apenas uma avaliação de alinhar os dentes. Então, esse é o meu futuro que eu vejo, um futuro totalmente integral com outras profissões. Isso é muito interessante. A gente até viveu isso lá na Sete Lagoas, um trabalho da psicologia, da clínica de psicologia com a clínica de odontologia. Lindo. Gente, o trabalho é fantástico. O paciente se sente extremamente acolhido. Ele vai para uma consulta com Sim. um dentista, uma avaliação com o dentista, e aí ele se vê acolhido por um psicólogo também. Sim, então, eu acho que faz muita diferença no dia a dia. Eu falo que é o casamento mesmo do São século. perfeitos. É o dentista com os psicólogos. E agora eu queria perguntar para o nosso professor, né? Professor Paulo, e eu vou colocar essa pergunta também para o Vinícius. Se vocês tivessem que dar um conselho, né, para quem está entrando agora na área de saúde, qual conselho que vocês dariam? Não tem conselho demais, Nossa, hein? é muito. Isso é muitos. Além dos Eu básicos, bastante. né? Que é Estou estudar todo dia. Estou aqui para escutar. Buscar o conhecimento diário, né? Como eu falei, existem inúmeras situações, os pacientes estão desenvolvendo inúmeras doenças cada vez mais, enfim, a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, o estudo eu acho que é o básico, né? Mas eu colocaria aí a paciência, aquilo que a gente falou de humanizados, né? A ter o atendimento humanizado. Então, eu vejo que os profissionais hoje, eles estão muito afoitos, não têm esse cuidado, essa paciência de ouvir o paciente, né? Já quer ali o preto no branco, vamos resolver logo. Mas não, né? Como o Vinícius teve aquela experiência, eu acho que a gente tem que saber lidar com as situações diferentes. Pacientes que vêm igual aqui, a gente atende pacientes de vários locais, né? Os meninos, a gente tem que frisar isso, a paciência, fazer uma anamnese bem feita, fazer uma avaliação clínica bem feita, porque você pode diagnosticar ali uma coisa que estava oculta, né? Uma situação que você não viu. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei no posto de saúde também. O paciente foi lá, já tinha passado várias vezes nos dentistas de acompanhamento de 6 meses. Chegou para mim, ele falou, eu tô começando a ter uma dor aqui ao engolir, ao beber água. E aí você vai fazer uma anamnese, uma avaliação mais profunda, né? Como deve ser feito, a gente conseguiu avaliar identificar, né, uma lesão no bordo lingual posterior. E é uma região muito característica do carcinoma, câncer bucal, né? Então, assim, lógico que a gente não criou alarde naquele momento. Mas, enfim, a gente já pediu um encaminhamento para o estomatologista, que é o dentista, né, especialista em lesões bucais. E estava lá, confirmado. Foi feita a biópsia e era um carcinoma. Ou seja, ele estava em tratamento já há algum tempo. Ele falou que esse problema, né, esse incômodo de engolir, de tomar água, já vinha há algum tempo, né? E ninguém teve o cuidado de fazer uma avaliação, um exame clínico né, adequado, mais aprofundado, para a gente, né, conseguir identificar ali. Então, isso é o conselho que eu daria para os nossos alunos, para os possíveis, né, aí que estão ingressando na área da saúde, é ter esse cuidado, essa paciência com o seu paciente, essa humanização mesmo, esse atendimento humanizado, né? Entender seu paciente como um todo, né? Não só de maneira, só focar na sua área, boca, dente, não. Temos que avaliar ele de uma maneira geral. E você, Vinícius, qual que é o conselho que você daria para quem está ingressando agora dentro da universidade, na área de saúde? Qual que é o conselho, assim, que seria fundamental para esses novos alunos da área de saúde? É um conselho muito importante que eu dou sempre nas palestras onde eu ministro, para os alunos que não deixar para fazer cursos ou a participar de algum congresso, workshop. É um network muito importante que vai agregar muito conhecimento para cada um deles. Então, assim, dentro do período acadêmico, tá sempre procurando onde tem um evento, dentro da sua área, para aprender cada vez mais conhecimento, porque às vezes são informações que a faculdade às vezes não vai entregar ali tão detalhadamente. Né? Até porque a gente tem as horas complementares que a gente usa, as horas de extensão, para o aluno procurar algo a mais, né? Algo a mais. Então, esse a mais é o que eu sempre falo nas palestras para os alunos procurarem, né? Até mesmo para
virar um profissional diferenciado no mercado, porque hoje o mercado está muito disputado. Sim. O mercado está muito disputado hoje e para você chegar, formou e ser um profissional comum, você vai ficar à mercê aí do mercado de Vai ser trabalho. mais um. Vai ser mais um, né? E a gente tem que ser o diferencial. O diferencial na humanização com o paciente, no cuidado, no entendimento da onde direcionar cada paciente quando foge um pouco da sua alçada, para você não fazer nada que não seja a sua especialização, que aí entra aquele ponto que a gente tocou atrás, que é a parcerias, né, com outros profissionais da área, né? Então, assim, o conselho que eu dou é esse network, é esse investimento em si próprio dentro de aprendizado que nunca é pouco, né? Muito obrigada, gente. Foi massa demais a gente ouvir, né? Visões tão diferentes, profissões tão diferentes e ao mesmo tempo tão conectadas. Eu que agradeço, Cristina, a todos aqui presentes. Foi um momento muito bom aqui conosco. Aprendi muito o conselho. Vou seguir o conselho aqui do professor, do meu colega que já formado. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu agradeço muito, Cristina. A Unatei aqui está participando desse podcast maravilhoso. Adorei. Com um grande profissional aqui do lado, né? E com certeza você que também vai chegar aí para ser um diferencial no mercado, que eu percebi no seu brilho do seu olhar aí, tanto que você vai agarrar com unhas e dentes aí essa profissão para cuidar das pessoas, como não só como um profissional do mercado, mas como aconchego. E isso é bem diferencial no mercado hoje. Muito obrigado, Cristina. Obrigado, Raquel. Obrigado, Vinícius, pela presença. Obrigado, gente, pelo convite. Adorei. Acho que foi sensacional a nossa discussão aqui. E para as outras pessoas verem, né, como que a gente tem essa ligação com outras profissões, né, Cristina, que a gente tem ali levar em conta, né, a opinião do outro, o conselho do outro e saber lidar com as situações divergentes aí dentro da área da saúde. Muito obrigado. Na verdade, não somos concorrentes, né? Somos união na área da saúde. Temos que pensar sempre assim. Juntos somos mais. Juntos Isso aí. somos mais. Esse é o pensamento. Fica o lembrete: ninguém cuida sozinho. E o profissional do futuro é aquele que entende, respeita e se conecta com o outro. Até o próximo episódio de Una Teia.